E chegou a hora de esclarecer as dúvidas trabalhistas publicadas nas redes sociais com a hashtag Quero Post. E a dúvida publicada no Facebook é da Daiane Damasceno. Quem está afastado do trabalho por doença tem direito ao depósito do FGTS? Confira na reportagem. Quem emprega um trabalhador, além de pagar o salário mensal, deve depositar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O dinheiro fica em uma conta aberta na Caixa Econômica Federal, em nome do empregado. O valor depositado deve corresponder a 8% do salário bruto de cada trabalhador. O FGTS funciona como se fosse uma poupança. O trabalhador pode sacar o dinheiro acumulado em determinadas situações, como no caso de demissão sem justa causa ou da compra de um imóvel, por exemplo. De acordo com a Lei 8.036, o valor do benefício deve ser depositado mesmo se o empregado estiver ausente das atividades para prestação do serviço militar obrigatório e licença por acidente do trabalho. Se o trabalhador for afastado do emprego por mais de 15 dias devido a uma doença que não esteja relacionada a acidente de trabalho, o empregador fica livre da obrigação de depositar o FGTS, uma vez que o profissional, nesse caso, está licenciado, ou seja, não está prestando serviço. Foi o que aconteceu com a recepcionista Ana, que ficou afastada do trabalho por 60 dias por causa de uma cirurgia que fez no útero. Eu fui fazer uma cirurgia muito simples, esterectomia, e fiquei internada 14 dias já com a complicação, peguei uma infecção e depois fiquei mais 2 meses e precisei ser encostada pelo INSS. O ministro do TST, Hugo Carlos Scheuermann, reforça, no entanto, que caso o afastamento do trabalhador ocorra devido a uma doença relacionada ao trabalho, o depósito do FGTS deve ser mantido. A gente diz acidente de trabalho para tudo, para aquele acidente típico, onde há uma lesão direta, para as doenças do trabalho, as doenças profissionais que a gente chama de doença ocupacional. Então, quando é a doença ocupacional que é considerado acidente de trabalho, o empregador deve depositar o FGTS durante todo o período que o empregado estiver afastado. O prazo para reclamar na Justiça contra o não pagamento de contribuição para o FGTS sofreu alteração recentemente. De acordo com a súmula 362 do TST, para os casos em que o trabalhador soube da irregularidade a partir de 13 de novembro de 2014, a prescrição ocorre em 5 anos, observado o prazo de 2 anos para recorrer após o término do contrato. Já para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso quando a súmula foi alterada, aplica-se a prescrição que se encerrar primeiro, o prazo anterior, que era de 30 anos, ou 5 anos, a partir de 13 de novembro de 2014. Em 2012, a 8ª turma do TST aceitou o recurso de um aposentado da Caixa Econômica Federal para afastar a prescrição de 2 anos após o fim do contrato, decretada pelas instâncias anteriores. Após 1 ano de afastamento para tratar doença desenvolvida em decorrência do trabalho, ele foi aposentado por invalidez. Na Justiça, o aposentado afirmou que a instituição não fez os depósitos do FGTS durante o período em que ele ficou afastado. Por unanimidade, a 8ª turma entendeu que a aposentadoria por invalidez apenas suspendeu o contrato de trabalho, em vez de encerrá-lo. Assim, não poderia ser aplicado o prazo de 2 anos, contado a partir do fim do contrato.